Eu não me vejo, mas tá Não tem bom. problema. Então tá ótimo. Vamos conversar e vamos para o nosso assunto, porque esse assunto é muito interessante, é um assunto que vai envolver todo mundo que estiver participando, com certeza. Com Por quê? certeza. Porque é algo que facilita o nosso autoconhecimento. E quando nós verdadeiramente nos conectamos com a nossa essência, com aquela persona que nós somos de verdade, conectado com a nossa alma, nós temos o quê? Nós temos um ser por inteiro, a conexão da personalidade com a conexão da nossa alma. E isso faz com que a gente perceba uma série de características, dons, habilidades que a gente nunca teve possibilidade de perceber. E quando percebemos que, oh, Celina, sinto muito, querida, porque são duas pessoas que disseram que o som está baixo, mas eu não tenho como melhorar isso. Deixa eu trazer mais para perto de mim. Quem sabe melhora. Melhorou. Veja aí se melhorou. Melhorou. Melhorou o som? Melhorou. Tá dando para ouvir? Vamos lá. Então a gente Alguém? tem a possibilidade de perceber características, tendências que a gente antes não tinha percebido. E quando a gente percebe características, a maioria delas são muito positivas, isso automaticamente faz com que a gente olhe para a gente com mais aceitação, com mais respeito, e isso eleva a nossa autoestima, e isso empodera a nossa autoconfiança. Então, essa é uma ferramenta que com certeza faz a diferença na vida de muita gente. Então, vamos lá, Luzia. Como Pois é que é, vamos lá. você, como é que você tomou contato primeiro com essa forma de autoconhecimento? Como Pois foi? é. Eu já vou falar direto aqui por que que eu fiz questão de participar dessa live. Ah, Justamente porque eu li o seu livro e tive o primeiro contato com esse conteúdo maravilhoso. Nossa, que é assim, às vezes a gente não valoriza o próprio nome porque a gente não conhece o poder desse nome. E agora, conhecendo o poder da letra do nome, que eu jamais imaginei que podia influenciar tanto e ter tanto poder, eu fiquei muito impactada. que bom. Por isso, eu fiz até uma colinha aqui de algumas perguntas que eu quero fazer para você, porque esse livro, com certeza, vai me deixar muito mais, vai melhorar muito mais a minha performance, porque eu vou trabalhar com consciência do que eu posso fazer. Porque me deu muita Perfeito. clareza das minhas habilidades, do meu temperamento, que a gente tem, mas não sabe por que tem. Né? E isso, Exatamente. para E mim, na foi maior parte das vezes a gente nem sabe que tem, né? Então, assim. Então, e aí, o que eu ia te perguntar? De onde surgiu esse estudo tão maravilhoso que você colocou nesse livro? olha, esse livro é o resultado de mais de 20 anos de trabalho com numerologia e fonosofia. Ele é um combinado entre essas duas artes e ciências. A numerologia surgiu com Pitágoras, antes de Cristo, um dos maiores matemáticos que já existiu aqui nesse nosso planetinha, né? Então, a partir da numerologia foram feitos muitos outros estudos, inclusive ele mesmo trabalhava muito a frequência numérica dos sons. Trabalhou muito também com melodias, com música, porque os sons têm frequências que vibram de acordo com as notas musicais numa determinada frequência. Muito bem. E a fonosofia? A fonosofia, ela é a frequência, então, a numerologia é a frequência numérica de cada letra do nosso nome. E a fonosofia
foi desenvolvida pela Helene Blah, que é uma estudiosa da área e que levou esse conceito, levou esse estudo para muitos congressos até internacionais. E eu tive a honra de ser aluna dela, fiz curso diretamente com ela. E depois o que eu fiz? Como eu já estudava astrologia, já estudava numerologia, eu fui compondo esses estudos e observando aquilo que é mais prático no nosso dia a dia. Porque existem muitos tipos de mapeamentos de personalidade, muitos. Inclusive você, Luzia, trabalha com alguns deles, né? Como coach, tem aquelas ferramentas que ajudam a classificar, né, o temperamento, a forma de pensar, sentir e agir das pessoas. E aí, o que eu notei? A astrologia é fantástica. Todos nós temos o nosso mapa com 12 casas, com 12 signos e com os seus planetas. E aí as configurações formadas por eles vão dar um mapa que é uma fala da astrologia. Os planetas indicam, mas não obrigam. Então, isso depende muito da forma como você trabalha a energia do seu mapa. Mas na numerologia, a coisa é diferente. Porque número é ciência exata. Número é aquela frequência. Ele vibra naquela frequência. E ele traz aquelas características numéricas para as letras. E a fonosofia traz as características da frequência sonora de cada letra. Então, isso combinado dá uma base extraordinária para o autoconhecimento. E quando você se conhece verdadeiramente, você passa a observar o quê? Na maioria das vezes, as pessoas não se conhecem porque elas interpretam o seu ser de acordo com as mensagens que elas receberam desde a vida intrauterina e durante toda a primeira infância, muitas vezes até a adolescência. E tudo que é ouvido, dito por uma pessoa importante para uma criança é lei. Porque a criança ainda não tem maturidade nem mental, nem emocional para discernir se aquilo que ela está ouvindo é real ou se é uma ilusão, é um engano, é uma forma de ver da pessoa que está falando. Quando a pessoa começa a se conectar, não tem uma fala linda, maravilhosa, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Com certeza. Quando tomamos conhecimento da verdadeira característica de cada letra do nosso nome, nós passamos a nos aceitar com muito mais serenidade, a nos respeitar com muito mais confiança. E isso faz uma diferença extraordinária. E sabe qual é o resultado disso? Eleva a autoestima e empodera a autoconfiança. Lourdes, e as pessoas têm noção dessa importância da letra do nome? Não, porque a maior parte das pessoas nem conhece, nem sabe que isso existe. Por quê? É como eu falei, nós temos como verdade aquilo que nos foi dito desde a vida intrauterina, porque enquanto vida intrauterina, tudo ainda está em desenvolvimento, não existe raciocínio ainda, mas existem sensações. Então, aquele bebezinho que está sendo gerado, ele já sente sensações de acordo com os sentimentos e com as circunstâncias que a mãe, a família está vivendo. E a mãe reflete naquilo e o bebê sente. Esse é um assunto muito extenso, não vai dar para tocar muito nesse assunto agora. Mas depois que ele nasce, mesmo antes de entender o que está sendo dito com as palavras, ele continua tendo as sensações. Então, pode perceber que um bebê, às vezes, você não precisa falar uma palavra para ele. Se você fizer um gesto, um olhar, ele já sabe se ele pode ou não fazer alguma coisa.
Então, ele continua registrando informações. E o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, os pais, na maior das boas vontades, na maior das intenções de fazer uma boa educação, ele vai reprimir aquela criança, vai chamar a atenção da criança, vai dar uma bronca na criança. Muitas vezes vai falar palavras mais duras para aquela criança, querendo educar, sempre com boa intenção. Mas, na verdade, está trazendo frustrações, angústias, às vezes até traumas para aquela criança, que vai passar a olhar para si mesmo da forma como os outros olham para ela. Porque para ela, aquela é a realidade, ela não tem capacidade de discernimento, ela ainda não tem um cérebro maduro, ela ainda não consegue concatenar ideias e analisar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é uma interpretação de quem está falando. Legal, vou te fazer uma pergunta agora, que não está na minha colinha, mas me veio agora. Às vezes a gente vê um jovem que ele contradiz a vontade do pai. Às vezes o pai quer que ele seja médico ou advogado, mas de repente ele quer ser um cantor, ele quer ser e vai realizar o sonho dele, contradizendo a vontade do pai e as tradições da família. Isso pode ser uma influência do nome, da letra do nome? Com certeza, porque, veja que interessante, as vogais denotam a energia de alma, missão de vida, propósito, isso tudo é coisa de alma. As consoantes da personalidade, da forma como a pessoa pensa, da forma como ela se manifesta e da forma como ela age aqui no plano material. Então, aliás, antigamente era até isso era muito mais forte do que hoje em dia, né? Principalmente quando os pais tinham uma profissão muito bem remunerada e queria que os filhos dessem continuidade, né? Sim. Fosse médico, advogado, engenheiro, qualquer coisa nesse sentido. Só que, como cada letra traz características próprias, de repente, aquele jovem, ele tem uma variedade grande de possibilidades na área profissional. Mas a tendência é para criatividade, arte, música. Ele não vai se interessar numa profissão que seja de exatas. Ele nunca vai querer ser um engenheiro se os dons dele estão direcionados para as artes. Então, os pais precisam entender isso. Não é que o filho está sendo rebelde, ele está seguindo a sua própria energia, o propósito de alma dele, a sua missão de vida. Isso é tão importante, meu Deus do céu. Durante muitos anos, eu trabalhava com astrologia e numerologia e eu fazia muitos mapas de bebês para saber, para as mães poderem direcionar melhor a educação no sentido de dar o máximo, de aproveitar ao máximo os dons naturais daquela criança, pelo nome que ela tinha. Muitas gestantes encomendavam um mapa antes do bebê nascer, porque queriam saber qual seria a frequência, qual seria a energia que seria mais compatível com a família, para que eles tivessem uma vida mais harmônica. Então, eles me davam 3 nomes que eles tinham escolhido, e entre os 3 eu fazia, né, a análise de cada um desses nomes, com todas as possibilidades. E quando você faz análise do nome, ele mostra tudo. Ele mostra personalidade, características, tendências, temperamento, profissões mais indicadas. O mapeamento vai mostrar tudo. Então, aquela mãe, ela vai escolher um nome que tenha a ver com a energia da família, para que haja mais harmonia, mais compatibilidade. Isso é muito interessante até para escolher uma parceria. Pode ser uma parceria romântica ou uma parceria de negócios. Você pode fazer... Com certeza.
Agora, com certeza as mães vão querer ler o teu livro para escolher o nome do bebê. Ou escolher o nome do namorado. Com Né? certeza, Vai ajudar muito. porque isso facilita muito, né? Porque para que haja harmonia numa família, num casal ou numa parceria de negócios, é necessário que haja sincronicidade em algumas áreas, pelo menos. Tem que ter harmonia, tem que ter compatibilidade, né? Então, se você pega... Você quer ver que interessante, Luzia? O nosso grupo. Para quem está assistindo aqui, que não sabe que nós temos um grupo onde nos encontramos, nós somos 5 pessoas cujos nomes têm a letra L. E aqui a Celina tem, a Solange tem. A Mirante das Estrelas, não sei o seu nome, mas nas estrelas tem o L. Olha A Roselaine olha a tem o Pamela L. aí com 2 L's, ó. A Dala tem 2 L's, né? Então aqui, olha quanta gente que tem a letra L no seu nome. Lá todas nós temos L, a Lourdes, a Luzinete, a Luzia, a Luci, a Valéria e a Dala. Todo mundo tem L. E o que o L nos traz? Olha, a letra L é assim, né? Ela é uma vertical e uma horizontal. Então, qual é a energia que ela traz? Ela vai conectar com a sua essência espiritual para buscar conhecimento, sabedoria interior. Para quê? Para trazer neste plano material, nesse plano físico, para crescer, para evoluir, para aprender. Então, o que acontece aqui? Olha que interessante. Quando você pega a letra L, você vai ver na parte de profissões, as profissões mais indicadas são sacerdócio, terapia, medicina, mestres, professores, gente. A Pamela também, a Pamela tem 2 L's. Pamela tem 2 L's. Então, são profissões ligadas a atender ao próximo, a ajudar, a colaborar com o próximo. Eu tenho uma sobrinha que chama Luísa, eu ia falar Luzia. Luísa, ela era jovenzinha, a gente estava lá no aeroporto em Porto Alegre, aguardando um voo, e ficamos conversando, não sei por que cargas d'água, surgiu esse assunto de profissão. Ela era jovem ainda. E ela vivia muito angustiada, porque ela não sabia que profissão escolher. E aquilo incomodava tanto aquela menina, mas incomodava tanto, eu falei, mas querida, é fácil, você vai descobrir. O que é que você gosta de fazer? Ela falou, tia, eu gosto de ajudar pessoas, mas falou isso quase chorando. Ajudar pessoas. Essa é uma missão de vida de quem tem a letra L. Hoje ela é professora e ela adora a profissão. Então veja que interessante, você vai pegar muitas professoras que têm a letra L. A Luzia é professora, eu sou professora, a Celina é professora, o Isis Leite, eu não tenho. Tem sim, no Leite. Quem disse que você não tem? Lógico que tem. Ô, Lourdes, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes que eu me esqueça. Eu tenho três letras L repetidas no meu nome. Isso tem relevância na minha... Com certeza. O que acontece? O nosso nome, é como se fosse um trem. Imagina que cada letra é um vagão, que vai trazer muitas características. A Lucia é professora também. Então, a primeira letra é a letra que vai dar uma ênfase muito maior, seja ela consoante ou vogal. E a primeira vogal é a energia de alma, de missão, de propósito mais forte que vai aparecer. Aí o que acontece? Você pega essas letras, elas vão sempre estar mais potencializadas, mas todas as outras ficam vibrando com as suas características e potencialidades. O ideal seria que nós tivéssemos 3,
letras iguais repetidas, como no seu caso, você tem 3 letras L. Quando nós temos 3 letras repetidas, nós estamos assim no máximo do potencial, sem correr muito risco de cair na polaridade negativa. Por quê? Olha que interessante. Quando você tem muita letra, 4, 5, 6, 7 letras na mesma, repetindo, né, a mesma frequência, isso vai ficar tão potencializado que a pessoa não se dá conta de outras coisas e acaba entrando de cabeça naquela frequência, às vezes de uma forma não muito positiva. Não Por exemplo, consegue a letra administrar tanto, né? A letra A, por exemplo, a letra A é uma letra de iniciativa, de independência, de originalidade, de criatividade. Uma pessoa que tem letra A no nome, principalmente se for a primeira ou se estiver no primeiro nome, é uma pessoa que tem muita capacidade de ação e é uma pessoa que tem a sua individualidade potencializada, vamos dizer assim. Se ela tem muitas letras A, o que vai acontecer? Ela pode se tornar tão não gosto muito de falar essa palavra, mas tão egocentrada, ela é tão independente que ela faz tudo tão por si, que ela esquece que existem pessoas ao seu lado que também merecem atenção, que merecem o seu tempo, que merecem a sua consideração e empatia. Ela acaba perdendo isso. Ela acaba se mantendo só na sua individualidade. Percebe? Agora, se a pessoa tem esta consciência, opa, aí ela pode administrar. Porque tudo que você conscientiza está num nível de raciocínio que você pode administrar. Isso é muito bom. Isso é muito bacana. Positivo. Eu quero continuar fazendo as perguntas aqui, mas eu quero te fazer uma outra pergunta aqui. Fugiu um pouquinho da letra, mas é uma curiosidade e eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. Eu sei que você vai fazer um workshop presencial e você vai estar falando desse assunto no workshop, né? Então, esse workshop vai ser no dia 11/11, em São Paulo, das 2 às 6 da tarde. É um sábado que vai ser assim, para poucas pessoas, é uma imersão de 4 horas, onde todos os que se inscreverem até o dia 31, agora, até dia 31 de outubro, vão ganhar um livro em PDF, um livro digital, tá? Esse livro vai estar, então, disponível para quem se inscrever até o dia 31, mas para aqueles que se inscreverem depois, até o dia 10 de novembro, vai levar uma apostila. Eu estou apostilando. Essa imersão vai ser fantástica, porque vai ser uma oportunidade única da gente, Portal 1111, verdade, Luci? Vai ser uma oportunidade única de, sabe, de fazer um laboratório extraordinário, trabalhando toda a energia do seu nome e conhecendo e entendendo muito o porquê que muitas vezes nós temos tantas dificuldades de nos conectarmos com essa essência, que é nossa, e que nós, na maior parte das vezes, nem sabemos que existe. Então, é uma oportunidade, é uma imersão de 4 horas, onde nós vamos fazer muitos exercícios, nós vamos aprender muita coisa e vai ser fantástico. Se alguém tiver interesse, na minha bio, clica lá no link da bio, que vai para o Linktree, lá tem o link para a inscrição. E também tem o link de inscrição para quem tem interesse em comprar o livro, tanto o físico como o digital. Né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas andam
tão desanimadas, angustiadas com essa situação que não é só o Brasil, não, a humanidade toda está passando e fica muito perder o sentido da vida. Ou muita gente chega aos 50, 60 anos ainda sem perceber qual é o sentido da sua vida, sem descobrir qual é a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Isso traz um vazio, isso traz uma lacuna que incomoda muita gente. Então, esse trabalho deste livro é a somatória de mais de 20 anos de pesquisas. Foram centenas de mapeamentos que foram feitos, de análises de nomes. Então, isso tudo foi trazendo tanta expertise no assunto. Eu fui desenvolvendo outras metodologias para juntar isso tudo e poder fazer dessa imersão de 4 horas um laboratório extraordinário para a autodescoberta, a autoconsciência e o autoconhecimento. Sim, Luci, vai ser em São Paulo, na Casa Verde, tá? No bairro da Casa Verde. Ah, legal. Deixa eu perguntar mais uma curiosidade aqui sobre o meu nome. Meu nome de muitas brasileiras, né? No caso do diminutivo do nome, como, por exemplo, meu nome Luzia, e sou muito chamada de Lu. Isso interfere na energia do meu nome? Muito. E aí é interessante notar, porque é um hábito, principalmente, eu acho que em todos os países, né? Se costuma dar apelidos ou encurtar os nomes. Mas no Brasil isso é muito, muito comum. E aí o que acontece? Quando você encurta um nome, você está deixando. Olha, cada vez que nós falamos o nosso nome, é como se a gente fizesse um exercício com um músculo. Quanto mais exercício a gente faz, mais o músculo se fortalece. Quanto mais nós falamos o nosso nome, mais potencializamos a energia de cada uma das letras desse nome. Quando deixamos de falar o nome inteiro, ou quando as pessoas falam com a gente e não falam o nome inteiro, o que vai priorizar? As letras que estão sendo ditas. No seu caso, você é Luzia. E olha que sonoridade, Luzia. Você é chamada de Lu. O que aconteceu? A frequência vibratória do Z, do I e do A, elas estão sendo diminuídas. Elas não estão sendo tão potencializadas, tão aproveitadas como estariam se falasse o nome Luzia. Então, sempre Olha que interessante. Quando... Você quer ver como quebra a força do nome? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que chama Bárbara. Bárbara. Olha o som do R. Bárbara. Até o B fica mais forte na pessoa por causa do R, né? Bárbara. Normalmente, as bárbaras, como apelido, elas acabam se tornando Babi. Conheço muitas bárbaras que são chamadas de Babi. Qual é o nome mais forte? Bárbara ou Babi? Bárbara. Bárbara. Então, quando a mãe está toda carinhosa, feliz, contente com a sua filha, como é que ela chama a filha? Babi. Né? Ai, Babi, você tá linda, Babi, querida, vem aqui, vamos conversar, qualquer coisa assim. Quando a mãe está descontente com a filha, quer chamar atenção, quer que guarde os brinquedos, arrume a cama, faça qualquer coisa, como é que ela chama? Bárbara. Vai arrumar seu quarto, não é? Por quê? Porque o nome inteiro traz responsabilidade. O nome inteiro traz toda a energia da pessoa. Então, por aí você tem uma noção de como é que funciona. E a gente vê isso como uma forma carinhosa, né, de chamar por apelido. Sim, mas é uma forma carinhosa. Pode ser chamado, mas é bom que não seja um hábito, que não seja constante com todas as pessoas. Porque, de alguma forma, isso vai interferindo na sua energia, né?
Agora, você, quando se apresenta, como é que você se apresenta? Lu ou Luzia. Luzia? Não, Luzia. Mas você está chamando a sua energia para o seu ser o tempo todo. Então, você está se mantendo Luzia o tempo todo. Então, eu me apresento como Lourdes. Eu não me apresento como Lu. Muita gente me chama de Lu. Muita. Mas eu me apresento como Lourdes. Então, eu assumo todas as características de todas as letras do meu nome. Então, Uhum. essa é uma grande diferença. Quando você. É lógico que as pessoas que carinhosamente encurtam o nosso nome, elas não têm nem noção do que estão fazendo, elas estão sendo mesmo carinhosas. Sim. Não tem problema, desde que não se torne um hábito comum a todas as pessoas com as quais você fala. E você continua se apresentando com o seu nome inteiro. Luzia. Luzia. Eu sou Sim, Luzia. com Né? certeza. Então, você está sempre fortalecendo a frequência vibracional de todas as letras do seu nome. Ai, que bacana. Vou fazer uma última pergunta aqui que eu acho que é muito interessante para todo mundo. Entender como as letras interferem na personalidade e no temperamento pode nos ajudar nos relacionamentos? Ah, com certeza! Luzia, pensa comigo, veja só. Quando nós temos consciência que uma maçã é uma maçã, porque a natureza a fez maçã. A pera é uma pera porque a natureza fez dessa forma. Se eu quero um suco de maçã, eu vou bater no liquidificador a maçã e não a pera. Concorda comigo? Sim. Por quê? Porque eu quero maçã. Eu sei o sabor da maçã, eu sei a cor da maçã e eu aceito a maçã porque a natureza a fez assim. Então, quando eu aceito, eu respeito. E quando eu respeito, eu acolho. Agora pensa comigo, quando você começa a estudar as pessoas, o nome das pessoas, por exemplo, vai rapidinho, né? Rapidinho. Vamos supor que eu não te conhecesse. Então é, eu vou falar. A letra L faz de você uma pessoa muito voltada aos estudos, porque é importante para você aprender, absorver conhecimento para se melhorar como pessoa, porque quando você faz isso, você sente um prazer enorme, porque se deu certo para você, pode dar certo para o outro. Então você tem prazer em ensinar o outro a se tornar uma pessoa melhor com as ferramentas que você conhece. E quando você vê que o outro está evoluindo, isso te traz ainda mais prazer, ainda mais alegria. Isso é a letra L, uma das características da letra L. A letra U é uma taça, então ela vai te trazer abertura, serenidade, otimismo. Sabe aquele que está sempre esperando que tudo vai dar certo? O Z traz capacidade de ação, traz um pouquinho de trabalho também, mas é uma letra fantástica, porque ela pode acelerar muitos processos. E o I te dá uma conexão espiritual maravilhosa, muita intuição, te dá uma jovialidade, te traz mais facilidade para encontrar a sua serenidade. E o A te dá capacidade de ação, independência, liberdade, criatividade. Bom, se eu sei que essas são as suas características, eu falo, nossa, a Luzia tem isso, tem aquilo, que bacana. É uma pessoa que vale a pena eu me relacionar, vale a pena eu conhecendo também a polaridade negativa, eu aceito e respeito. Por quê? Porque esse é o nome dela, é a natureza que a fez assim. Ela intuiu a pessoa que lhe deu o nome, porque a sua alma sabia que ela precisava dessas características para cumprir a sua missão e o seu propósito de vida.
Então, quando eu entendo as características do outro, eu entendo por que ele é dessa forma. Aliás, isso foi um dos motivos que me levou a estudar astrologia, numerologia, fisiognomonia, filosofia e tudo que é forma de entender o ser humano. Porque eu sofria demais, porque eu não entendia por que uma pessoa reagia de uma forma e outra de outra. Eu não conseguia me acertar, né? Celina, sou cheia de... Eu não conseguia entender por que as reações eram tão diferentes de uma pessoa para outra. Então eu queria entender isso, por isso que eu fui estudar tanto. E quando você estuda o nome e entende, você fala, não, essa pessoa é assim, porque esse nome traz essas características, então eu aceito. E quando eu aceito, eu respeito. E quando eu respeito, eu acolho. Uhum. A partir desse conhecimento, de toda essa influência, de toda essa energia, essa polaridade negativa, ela pode ser ressignificada? Talvez essa é uma pergunta que pode interessar para muita gente. Veja, tudo tem polaridade, né? Sempre. O positivo e o negativo participam, é a polaridade da mesma energia. Então, ressignificar, não. Porque ela tem um significado próprio e ela tem um motivo para existir. Administrar, sim. Sim. Administrar. Então, quando você passa a administrar uma tendência negativa, pronto, você vai neutralizando o efeito dessa polaridade, dessa negatividade, entre aspas. Aprende a tirar o bem daquilo ali, né? Isso. Aliás, eu acredito que a gente está aqui é para crescer, para evoluir, e só fazemos isso quando aprendemos. Sim, com certeza. E para aprender a gente precisa estudar. Sim. Leitura, bons relacionamentos. Eu acho que a vida é um constante aprender, é aprender sempre. Com certeza. Enquanto existe vida, nós temos muito a ensinar e muito a aprender. Sempre alguém vai precisar de alguma coisa que a gente sabe, e sempre nós vamos precisar de alguma coisa que o outro está sabendo e a gente ainda não. E o mais importante é aprender a aprender, né? Sim, não, aprender e precisamos aprender a desaprender muita coisa errada que a gente aprendeu no passado. Também. É exatamente. E como consideração, assim, eu acho que final, né? Acho que o nosso tempo está quase. Eu só queria dizer que eu não me contive lendo apenas as características do meu nome. Eu já fiz um apanhado geral aí, lendo o nome das minhas filhas, da minha neta, e assim vi coisas ali surpreendentes. Então, eu fiquei muito feliz com a leitura do livro, e vou dizer para você uma coisa, Lourdes, sem demagogia. Você é uma pessoa da qual eu bebo da sabedoria, porque você é um audiobook. Nossa, maravilhosa. Gratidão, querida. Eu estou muito feliz porque nós já participamos de um livro juntas aí como coautoras, e fico muito feliz cada vez que eu leio um artigo seu. Parabéns. Muito obrigada. Gratidão, gratidão por ter aceitado esse convite, gratidão por ter participado. Muito bacana. Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Luzia, gratidão de todo o meu coração. Gratidão a minha, Luiz. Nossa, muito. Estou muito grata de ter participado. Quem tiver interesse no livro ou no workshop, não esquece, clica lá no link da minha bio, vai lá para o link. Lá, ó, todas as informações necessárias, tá bom? Beijos, até amanhã. Beijo a todos. Lourdes, beijão. Beijo, querido.